Bom dia, meus irmãos. Graça e paz no Senhor Jesus. 1 João, capítulo de número 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Ele está falando a respeito desse grande amor de Deus. Deus é amor. Amados, agora somos filhos de Deus. Verso 6: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Ele vai fazer uma observação que a prática da vida santa demonstra que nós conhecemos a Deus. Ao contrário, uma vida no pecado demonstra que nós não conhecemos a Deus. Verso 7: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Esse verso 9, é importante para nós. Ele diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ou seja, não tem essa prática, ou não fica pecando constantemente. Digo isso porque, é claro, todos nós somos pecadores. Ninguém pode dizer que não peca. Ele mesmo fala isso aqui no capítulo 1, aqui o verso 10, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso. Todos nós pecamos. Mas veja, igual está aqui, capítulo 3, verso 9, não vivemos na prática do pecado. Essa é a grande diferença. Verso 10, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Veja, a questão do pecado aqui, da prática do pecado, é colocado como esse fator determinante de quem é de Deus e quem não é de Deus. Verso 16, nisto conhecemos o amor de Cristo, que deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Entramos no capítulo 4 e ele inicia falando dos falsos profetas. Amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então ele dá aqui essa ideia de provar os espíritos. É quem fala, é quem vem anunciando esses falsos profetas. Verso 4, filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, veja, eu vejo muitas pessoas citando esse versículo, maior o que está em vós do que aquele que está no mundo. Amém, glória a Deus. O que está em nós é o Espírito Santo de Deus, o que está no mundo é o maligno. E é isso que nos dá condições, é o Espírito Santo em nós que nos ilumina, que nos dá condições de perceber o ensino falso. O falso profeta é aquele que traz o falso ensino. Amém. Vamos parar por aqui, que Deus nos abençoe. Oremos.
Pai, bendito seja o Senhor, obrigado por tua palavra, nos livra dos enganadores. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe e até mais.